Olá, seja bem-vindo ao Papo Marcado. Hoje nós vamos ter uma conversa muito importante e relevante sobre saúde mental, né? Janeiro é o mês de conscientização da saúde mental e nós estamos recebendo o Dr. Fabrício Zaqué Miranda. Olá, doutor. Oi, tudo bem, Raquel? Boa tarde. Tudo jóia. Dr. Fabrício é psiquiatra. Vou fazer o currículo dele rapidinho. Ele é especialista em psiquiatria infantil e membro da ABNEP. Mas eu gostaria também que você se apresentasse, doutor, e falasse um pouquinho aí da sua área de atuação, quantos anos. Sim. Então, tudo bem? Boa Tudo tarde. jóia. Eu sou o Fabrício Zaqué Miranda, sou médico psiquiatra, tenho formação também em psiquiatria infantil, já estou atuando aqui em Colatina há 12 anos, né? E desde quando eu comecei a atuar aqui, eu vi que era uma demanda crescente também essa área de psiquiatria infantil. Então eu vi a necessidade de realmente fazer uma especialização para poder atender essa demanda que a gente via que realmente era uma demanda grande e era carente de profissionais nessa área. Doutor, por que você escolheu a psiquiatria? Então, na verdade, a história começou um pouquinho lá atrás. Na época da faculdade, eu pensava em fazer geriatria, que é cuidar de idosos. E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação em geriatria. Aí, durante umas aulas de geriatria, eu tive especialidade de psiquiatria, né? E aí resolvi mudar, eu achei interessante. Aí eu falei, não, vou fazer uma especialização em psiquiatria, que eu também já tinha uma ideia que seria uma área que, né, a tendência era aumentar e precisar de profissionais para poder atender essa demanda. E aí eu resolvi fazer psiquiatria e hoje me sinto totalmente realizado na área. É porque é uma área que é uma missão, né? Também, mais do que a parte técnica, tem que também ter essa vocação, né? Exatamente. A gente vê que é uma missão, assim, é muito gratificante você atender o paciente na primeira consulta, ver aquele sofrimento mental dele, às vezes de meses, anos, né? Depois, nas consultas subsequentes, quando o paciente relata a melhora dos sintomas, você vê que realmente, né, valeu a pena você se esforçar, né, estudar para poder oferecer um conforto, né, uma qualidade de vida para essa pessoa. Legal. A gente sabe que hoje, cada vez mais, a saúde mental, né, é fundamental para a gente poder ter uma qualidade de vida. Exatamente. A gente ouvia muito pouco, né, assim, há anos atrás, a palavra saúde mental, né? Sim. E agora nós temos, né, já é sabido que já tem alguns anos que a gente tem o Janeiro Branco, né? Que é um mês dedicado a falar, a pensar saúde mental. O que é esse mês de janeiro, né? E por que Janeiro Branco também? Sim, então ótima pergunta, Raquel. Então, Janeiro Branco foi uma campanha que começou em 2014. Foi criado por um psicólogo mineiro, Leonardo Abraão. E de lá para cá, todo ano, né, o mês de janeiro, ele é o mês dedicado, né, à conscientização e orientação da população sobre os cuidados com a saúde mental. E cada ano você tem um tema diferente, né? O ano passado foi um tema, esse ano é um tema, Entendi. Né? E sempre dentro da saúde mental. Entendi. Por que é tão importante, doutor, a gente levantar esse tema no início do ano, principalmente? Então, eles escolheram o mês de janeiro e a cor branca, porque janeiro é o início de um novo ano, em que normalmente as pessoas estão fazendo projetos, expectativas, né? Geralmente planejam, né, alguma coisa diferente, faz uma reflexão do ano que se encerrou, uma reflexão do que elas podem fazer no ano que vai se iniciar. E o branco, porque representa a paz, né? A questão mesmo, às vezes, até de folhas em branco, né? Que seriam aquelas folhas que a pessoa pode escrever o que ela deseja, o que ela planeja, o que ela almeja para o ano que está começando. Então foi mais por essas questões, né, que eles escolheram o mês de janeiro e a cor branca. Interessante. O que é, não sei se a gente consegue conceituar, né? O que seria saúde mental? Então, boa pergunta. A saúde mental seria a saúde relacionada aos nossos comportamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, né? Porque a gente tem a saúde física, né? Seria aquela que representa o bom funcionamento dos órgãos. E a saúde mental, quando está tudo ok, seria a saúde do nosso cérebro, né? Da nossa mente. E aí, quando a gente está bem emocionalmente, psiquicamente, né? A parte comportamental. E hoje a gente vê que cada vez mais como é importante, né? A gente ter não só a saúde física, mas a saúde mental. Né? Eu estava pesquisando e encontrei um dado importante desse ano, de que foi feita uma pesquisa falando que hoje a saúde mental é a primeira preocupação dos brasileiros.
Mais do que ter uma doença como um câncer, que vem em segundo, hoje as pessoas se preocupam com a saúde mental, né? Então a gente vê uma mudança nisso, né? Porque é o que eu falei, lá atrás a gente nem ouvia falar em saúde mental e hoje existe uma preocupação. Isso. E o que eu posso observar na prática clínica também é que hoje as pessoas estão buscando mais ajuda profissional, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. E como você disse, elas estão mais preocupadas. Antigamente, por exemplo, a primeira preocupação seria a saúde física, né? Ver se a pressão está em ordem, né? Se os exames estão normais, se o coração, o rim, o pulmão está funcionando bem. Hoje não, as pessoas já querem realmente, né, saúde mental, porque elas também perceberam que sem saúde mental, né, elas não conseguem ser produtivas no trabalho, né? Acabam tendo algum problema em relacionamentos interpessoais. Afeta a vida como um todo, né? Assim como a física, né? Exatamente, assim como Se a você não física. cuidar, você também vai ter problema futuro, a saúde mental da mesma Exatamente, forma, né? da mesma magnitude, isso mesmo. Quais são os transtornos que estão dentro da saúde mental, por exemplo? Então, a saúde mental, a gente às vezes pensa que é uma área restrita, mas não, é bem ampla, né? A gente tem vários transtornos. Vou citar os principais aqui, que a lista é grande. A gente teria os transtornos de humor, sendo que os principais seriam a depressão e o transtorno bipolar. Os transtornos de ansiedade, que a gente tem vários tipos. Transtorno de pânico, a famosa síndrome do pânico, né? As fobias específicas, fobias sociais, transtorno de ansiedade generalizada. Tem também transtornos psicóticos, né? Que no caso o principal exemplo seria a esquizofrenia. Você tem transtornos também que começam na infância e adolescência, como por exemplo são os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Que seriam TDAH, transtorno do espectro autista, transtorno de comportamento como transtorno opositor desafiador, transtorno de conduta. E também a gente observa transtornos, por exemplo, de ansiedade e de humor na infância e adolescência também. Meu Deus, é muita coisa, né? É muita coisa, é uma lista bem ampla. Gente! Com certeza. Porque quando você fala saúde mental, às vezes a primeira coisa que a pessoa pensa é a depressão. Depressão e às vezes ansiedade. a ansiedade também, que são os dois mais frequentes, né? Que a gente mais ouve falar. Exato. E também tem uma outra condição importante que eu esqueci, que é a dependência química, né? Também entra dentro da saúde mental? Dentro da saúde mental. Tanto dependência de álcool, tabaco e de drogas ilícitas também, exatamente. E aí, como que o Janeiro Branco vem levantando esse tema de saúde mental? O que geralmente se propõe nesse mês, doutor? Então, esse mês foi dedicado realmente a conscientizar e orientar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental. Porque desde quando foi criado, em 2014, né, o objetivo dos psicólogos que criaram foi justamente esse. Orientar a população, informar, por meio de panfletos, né, de folders, banners, né, por meio das mídias sociais, informar mesmo toda a população sobre a importância, né, de cuidar da saúde mental para, consequentemente, ter uma melhor qualidade de vida. Como que a pessoa pode, primeiro, antes de cuidar, se ela já tiver com algum problema de algum transtorno desse dentro da saúde, como que ela busca um diagnóstico? Como que ela pode entender se ela tem ou não, né? Isso. Então, o primeiro passo seria procurar um profissional da saúde mental, né, que seria um psicólogo, um psiquiatra. E aí esse profissional vai fazer uma avaliação, sendo que o diagnóstico é clínico, né? É pela anamnese, né? A anamnese é a entrevista clínica que a gente faz com o paciente, e o exame do estado psíquico, a gente avalia as funções mesmo do paciente, a inteligência, memória, pensamento, atenção, concentração, humor, afeto, são várias funções. E aí, juntando a história clínica com o exame do estado psíquico, a gente vai conseguir formular uma hipótese diagnóstica, e a partir da hipótese diagnóstica instituir um tratamento. A pessoa geralmente já está demonstrando alguma coisa, né? Quando ela chega a buscar uma ajuda profissional? Na maioria dos casos, sim, né? É porque todos os transtornos mentais, até pela classificação diagnóstica, seja pela CID-10, agora é a CID-11, né, que é mais atual, e o DSM-5, que é norte-americano, eles falam que para ter o diagnóstico de qualquer transtorno mental tem que ter prejuízo clinicamente significativo, ou seja, a pessoa tem que estar tendo algum prejuízo, seja na vida pessoal, na vida profissional. Entendi, tem que estar mostrando alguma coisa, vamos colocar assim. Exatamente, afetando de alguma forma a vida daquela pessoa, né? Para ela poder realmente buscar uma ajuda profissional. E aí essa avaliação, esse diagnóstico seria clínico mesmo, né? E dentro daquilo ali, essa avaliação de vários fatores que essa pessoa tem demonstrado, né? Isso, é que a gente sabe também que hoje praticamente quase todos os transtornos mentais, eles têm fatores ambientais e fatores genéticos.
São os É mesmo? principais. Genético também? Genético, sim. Nossa, hoje a gente sabe que os transtornos mentais são os principais transtornos que têm herança genética, né? Desde os transtornos, por exemplo, do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autista, TDAH, os transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar, própria esquizofrenia, que é um transtorno psicótico, né? Os transtornos de ansiedade. Quando você tem algum parente, principalmente de primeiro grau afetado, você já tem um risco maior de desenvolver algum transtorno. Né? Bem interessante. Já foram feitos vários estudos mostrando, né, que então isso já é um alerta, né? eles acompanharam as pessoas desde a infância até a idade adulta, né, e viram que realmente, né, filhos de pais, por exemplo, com transtornos mentais tinham um risco maior também de desenvolver algum transtorno mental. Interessante, doutor. Bem interessante. E aí, como que a gente pode cuidar dessa saúde mental? Por exemplo, vamos colocar uma situação, não, para não desenvolver algum transtorno, ou não tem como. É porque tem a parte genética, né? Você falou aí. Então, tem a parte genética, mas tem assim a parte não genética, né, que seriam os fatores ambientais, mas tem sim algumas estratégias que a gente orienta, né, que seriam principalmente a prática de atividade física regular. Atividade física que a gente fala que teria que ser pelo menos 150 minutos por semana. Isso equivale o quê? Umas 3? Isso é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Seriam 30 minutos 5 vezes por semana ou 3 vezes por semana 50 minutos. Né? É porque os estudos mostraram que a partir dessa duração, 150 minutos, é que você tem os benefícios maiores. Né? Interessante. Não só na saúde física, mas mental também. Você ter também momentos de descanso e lazer, né? A gente sabe que hoje as pessoas estão trabalhando muito, né? A rotina cada vez mais estressante, mais corrida, então tem que ter um momento de lazer, de descanso. Ter e manter boas relações interpessoais, amizades, né? Vínculos afetivos, isso também é muito protetor para a saúde mental. Ter uma higiene do sono, ou seja, ter hábitos para dormir, geralmente deitar e levantar no mesmo horário, 1 hora antes, desligar das telas, né? Do computador, do celular. Tentar deitar no ambiente mais silencioso e escuro possível. Também esperar pelo menos umas 2 horas, né, antes de deitar em relação à última refeição. Né? E também fazer atividades também que às vezes ajudam, de meditação, né? Por exemplo, yoga, né, relaxamento. Até às vezes acupuntura também. São técnicas de relaxamento que ajudam. Interessante. Esse transtorno ou esse problema na saúde mental adquirido é porque vem pelo meio. Né? Vem pelas pressões do dia a dia, carga de estresse. São essas as situações que podem desencadear aí um desses transtornos aí que causam um problema de saúde mental. É isso? É, mais ou menos, porque quando você tem a carga genética, né, mais os fatores ambientais, aí você tem um risco maior, que eles se somam. Fatores ambientais seriam, como você disse, estresse ambiental, estresse do ambiente de trabalho. Tem outros fatores também, por exemplo, perda de entes queridos, né? É comum a gente atender pacientes que às vezes, né, perdem pai, mãe, né, filhos e começam a desenvolver um quadro depressivo. Divórcio, né, também é um fator que às vezes influencia o desenvolvimento de algum transtorno mental. Falência também, às vezes até mudança de emprego, mudança de residência, mudança de local, de cidade. Então, pode ser fatores. Podem ser exatamente fatores que vão desencadear o desenvolvimento de algum transtorno mental naquela pessoa. Alguma coisa que marca, tipo... É como se fosse um fator assim, marcante para aquela pessoa, né? Pode fazer... ajudar, vamos colocar, né? Isso, contribuir, exatamente. Mas se essa pessoa não tiver uma questão genética, só questão externa, também pode ter um problema de saúde mental? Também pode, né? Pode. O risco é menor, mas também pode. Exatamente. Entendi. Quando você soma os dois, o risco é maior. Mas quando tem só o fator ambiental, também existe essa possibilidade. E a questão da saúde mental nas crianças? Você, né, é especialista nisso? É também uma boa pergunta. Então, hoje eu tenho visto no consultório que realmente as crianças estão sofrendo mais de transtornos mentais, principalmente os transtornos de comportamento ou do neurodesenvolvimento, né, que seria TDAH, os transtornos de conduta, transtorno de comportamento opositor desafiador. O próprio transtorno do espectro autista também a gente viu que aumentou bastante a prevalência nos últimos anos. E também eu tenho atendido com bastante frequência pacientes, crianças e adolescentes com transtornos de ansiedade e depressão também. E por que essas crianças estão desenvolvendo isso tão cedo, né? Vamos colocar assim. Então, tem algumas teorias, alguns fatores que a gente poderia levantar. Um deles seria a questão mesmo da pandemia, né? Que fez com que essas crianças começaram
ficasse aquele período isolados, né, sem ter contato com os pares, né, mudou a rotina em relação à escola, né, o contato com os amigos, né. Então talvez era uma criança que já tinha uma predisposição a ter algum transtorno, seja de ansiedade ou depressão, e aí também esse fato da pandemia acabou que aflorou, né, mais os sintomas. A questão genética também, como a gente falou, né, é um fator importante. E hoje também pode ser também a questão mesmo da própria escola, né, os ambientes escolares, né, a gente sabe que a pressão é maior, o bullying, né, é um fato bem frequente nas escolas. Que Verdade. também Isso também pode ter relação. É um fator de risco, sim. Já foram feitos, inclusive, estudos mostrando, né, que crianças que são vítimas de bullying têm um risco muito maior de desenvolver algum transtorno psiquiátrico. Olha só. Não só na infância e adolescência, mas durante a idade adulta também. A questão familiar dessa criança também pode ser um fator? Por exemplo, uma criança que tem um pai e mãe que separou, ou que... Pode, exatamente, bem lembrado. A questão do divórcio dos pais, né? Até às vezes também a perda de um emprego por parte de um dos pais, né? Dificuldades financeiras. Pode impactar também no desenvolvimento dessa criança. Pode, porque a criança está vivendo naquele ambiente ali, né? Então ela está sendo diretamente afetada pelaquela situação estressante. Isso pode ser um fator de risco para ela desenvolver um transtorno mental, né? Doutor, tem se falado muito em TDAH nas crianças, né? Você falou que isso é um dos fatores, né? O TDAH também, ele pode estar vindo dentro dessa questão genética? Porque Sim, o espectro autista sim, né? O espectro autista sim, o TDAH também? Sim, é um dos transtornos que tem a maior, a gente chama herdabilidade, ou seja, tem a maior carga genética entre os transtornos psiquiátricos. Sim. O TDAH era o antigo menino hiperativo, o que não exatamente. parava quieto? Isso, antigamente aquele menino arteiro, o arteiro. hiperativo, né? Que não ficava sentado na cadeira, né? Na escola andava a sala toda. Exatamente, atrapalhava o andamento das aulas. É mesmo? De vez em quando ia para coordenação, né? Para direção. Nossa, acho que todo mundo, né? Eu tenho muitos amigos que tiveram TDAH e não foram diagnosticados. É isso que eu falo, se a gente for parar para pensar, provavelmente todos nós, né, vamos lembrar de algum colega, alguma Esse é o criança, TDAH. Esse é, exatamente. É porque antigamente não se faziam tantos diagnósticos, né? Antigamente só via assim, que era hiperativo, né? Ou bagunceiro. Ou arteiro, bagunceiro, exatamente. Esse menino tem no gene dele lá, pode ter realmente, né, um gene ali. No caso, se for investigar também a árvore genética, a árvore familiar, provavelmente vai ter algum parente que tenha, né, e que também não foi diagnosticado. No consultório mesmo atendo crianças, né, adolescentes, e aí depois eu vou investigar um dos pais, ou então os avós. Tiveram TDAH, Olha. Só que nunca foi tratado, mas interessante. Interessantíssimo, porque na nossa geração ninguém foi tratado. Essa geração agora, porque é uma palavra muito recente, assim, pelo menos... na verdade, assim, não é tão, mas assim, que ficou mais difundido, mais falado, sim, uns 15, 10 anos pra cá. Uns 15 anos, né? Por aí, mais ou menos, se fosse fazer uma estimativa, né, de tempo, por aí. E... dentro dessa questão da saúde mental, né, dentro de todos esses transtornos, se a gente trabalhar o fator da exercício físico, isso pode ajudar, né? Mas nada substitui um olhar profissional. Exatamente. Igual eu disse, naquelas estratégias, né, que são não farmacológicas, né, prática de atividade física regular, eu esqueci de falar também, alimentação saudável, né, influencia, ter bons relacionamentos, né, ter momentos de lazer, descanso. A questão de ter uma rotina do sono, né? São fatores que vão proteger a nossa saúde mental. Mas não quer dizer que a pessoa não vai desenvolver um transtorno, só que o risco é bem menor. Né? Exatamente. Dentro do mês de janeiro, o que a gente pode fazer para a promoção dessa saúde mental? O que tem sido proposto? O que talvez a pessoa que quer cuidar da saúde mental pode começar a fazer? Aproveitar o início do ano. Exatamente. Então seria bom as pessoas pudessem fazer uma reflexão mesmo, né? Como foi esse ano de 2023, né? Planejar o ano de 2024, ver realmente como é que está a saúde mental, fazer uma autoavaliação, né? Para ver como que foi em relação à vida pessoal, à vida profissional. E se tiver algum sintoma, sinal de alerta, minha sugestão seria mesmo procurar um profissional da área para fazer uma avaliação mais minuciosa, mais detalhada. É um problema crescente. A infelizmente, tendência é crescer ainda mais, né? Talvez até pelo acesso que as pessoas têm à informação, ou não. Infelizmente, sim. Inclusive, com a pandemia, eles fizeram alguns estudos que mostraram que a previsão, mais ou menos, assim, não é previsão
certa, mas uma estimativa que em 2030 a gente vai ter uma pandemia de saúde mental, de doenças mentais. É né? mesmo? Sim. Enquanto teve a pandemia, né, agora nesses últimos 3 anos, né, já fizeram alguns estudos assim, tendo uma visão mais a curto prazo, né, médio prazo, e a tendência é aumentar os casos de depressão, de ansiedade. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil, segundo o último levantamento da OMS, foi considerado o país mais ansioso do mundo. Sério? Sério, né? E por que isso? Então aí tem vários fatores, né, que a gente poderia O que você levantar aqui, enumerar. considera, assim, talvez o... Então, o principal, assim, os principais seriam mesmo a questão mesmo de estresse no ambiente de trabalho, né? Sobrecarga de trabalho, a questão mesmo de até a própria tecnologia, né? Essa questão que hoje a gente Me tem que estar perguntar isso. conectado muito Tempo né? todo, né? O tempo todo, às vezes não tem tempo suficiente para lazer, descanso, aproveitar com a família, né? Com os pais, com os filhos, né? Então, doutor, isso me dá um insight que uma vez eu vi uma pesquisa falando sobre esse nível de ansiedade e depressão muito ligada à rede social, ao celular, né? Porque hoje a gente vive uma vida imaginária dentro das redes aqui, né? Isso causa um sentimento de ansiedade, de depressão, ou muitas vezes ruim por conta do uso sem controle, né? Porque a gente vê crianças muitas vezes já começando muito cedo a usar o telefone, a gente muito tempo conectado. Exatamente, até a gente adulto, né? Então a gente tem que tomar cuidado com nossas crianças e adolescentes, porque já tem estudos mostrando também que crianças e adolescentes que passam mais horas em telas realmente tem uma prevalência maior de ansiedade, depressão, até a questão mesmo de uso de drogas, né? Dependência química, porque na verdade a internet, né, a tecnologia também, hoje já é considerado um transtorno mental, uma dependência. Né? Sim. Tem pessoas que são viciadas em jogos eletrônicos. Viciado em Instagram, tem viciados em redes sociais, sim. Não conseguem, né, ficar sem postar, sem estar conectado ali o tempo todo, né? Então, realmente, isso é um alerta para os pais, né, para os educadores, né, para todos nós que realmente, além da vida virtual, a gente tem a vida real, né? Que é muito mais importante. Né? Nosso trabalho, nossas relações interpessoais, nosso convívio diário com as pessoas. Né? E a gente tem vivido pouco, né? Muitas vezes isso, né? Infelizmente, sim. Né? Cada vez a gente tem ficado mais tempo conectado e realmente isso já está causando, né, problemas agora e no futuro a tendência é continuar, né, aumentando também o número de transtornos mentais em decorrência dessa dependência de jogos eletrônicos, de internet de modo geral. Né? Uma pandemia de saúde mental, o que isso pode trazer de alerta para nós, doutor? 2030 tá ali, né? Isso que eu falo, a gente pensa que não, mas já tá aí. Nossa, 6 anos. 6 anos. O tempo tá passando cada vez mais rápido. Os dias, as semanas, os meses, né, cada vez mais rápido. Então a gente tem que alertar pra gente poder também fazer uma auto-reflexão e também poder às vezes parar um tempo, aproveitar agora, né, as épocas de festa de final de ano, né, e refletir um pouco sobre como foi o ano de 2023, o que a gente pretende, né, quais são nossos planos, nossos projetos para 2024. Né? Tentar também cuidar mesmo da nossa saúde, não só a física, mas principalmente a mental. Né? E sempre tentar colocar em prática aquelas dicas que eu disse, né, alguns minutos atrás, né, que também são fatores de proteção para nossa saúde mental. Né? Se cobrar menos, querer chegar mais, que a gente tem uma onda hoje assim, né? Você tem que ser muito produtivo, você tem que ser muito bom, você tem que, né, acordar cedo, dormir tarde. Exatamente, isso é uma boa pergunta também. Na verdade, a gente tem que ter e tentar colocar em prática metas realistas, né? Não adianta, por exemplo, você querer fazer uma coisa que você vai se sacrificar, que vai começar a comprometer sua saúde, não só a física, mas a mental. E aí o risco de você adoecer é muito maior. Né? Então a gente tem que ter e manter metas realistas, né? A gente sabe que se a gente for realmente hoje na onda das mídias sociais, né, da televisão, da imprensa, a gente vai acabar tendo uma sobrecarga muito grande. Então isso vai comprometer nossa saúde mental. Né? Porque muitas vezes é um lugar inalcançável, né? Que a pessoa nunca vai conseguir chegar. É uma meta inatingível, né? Às vezes você acha que vai conseguir, mas não é assim, com certeza. A gente tem a vida aqui fora, né? Com certeza. Nossas famílias, né? Nosso trabalho, nossa vida social, nosso lazer, nosso descanso, né? A gente tem que saber sempre dosar.
saber dosar, né? Trabalho com a vida pessoal, com lazer, com descanso, né? A tendência é você conseguir manter sua saúde mental equilibrada, né? Em dia equilibrado, exatamente. Doutor, na sua prática clínica de consultório, o que mais você vê dentro da saúde mental, assim? Isso toda semana chega casos assim. Então, eu como atuo, né, nessa área de psiquiatria da infância, então eu tenho atendido bastante casos de TDAH, transtorno do espectro autista, e na psiquiatria de adultos também, os mais frequentes seriam a depressão e os transtornos de ansiedade, né, seriam realmente o que a gente praticamente atende todos os dias, né. Os outros transtornos também a gente atende, mas é uma frequência um pouco menor. Né? Assim como o TDAH, que você falou que cresce muito, o número de autistas também, a gente vê que a prevalência tem aumentado. É muito grande, né? É muito grande. Tem até algumas teorias falando que não se sabe porquê, né? Mas na minha visão, assim, como profissional, eu acho que hoje, né, estão se fazendo mais diagnósticos, né? E os próprios pais, né, os próprios educadores, né, as próprias famílias também estão tendo um olhar diferente, estão buscando mais uma ajuda profissional. Consegue ver mais cedo, né, essa questão. Exatamente. Aí consegue já levar, né, até de uma forma mais precoce, né, a criança para o atendimento médico ou psicológico, e aí já começa a fazer uma avaliação, se fecha um diagnóstico. Né? Mas a tendência realmente é que ele aumente. O número de casos de autistas é crescente. É crescente. Os últimos estudos, né, vem mostrando que ano após ano vem aumentando a prevalência. E dentro da sua prática clínica, pessoas maiores, depressão e ansiedade, né? Você colocou. Seriam os transtornos mais prevalentes, sim. Tem a relação com esse meio que a gente colocou, né? Isso. Por exemplo, muitas vezes o adulto que não conseguiu chegar lá onde queria, ou porque tem alguma situação genética também. Exatamente. E essa pessoa que está com esse diagnóstico de ansiedade e depressão, ela já tinha isso na infância? Ou ela pode desenvolver isso ao longo da vida também? Então, boa pergunta. Algumas pessoas já começaram a desenvolver os sintomas na infância, adolescência, mas, normalmente começam com aqueles sintomas mais leves e às vezes passam despercebidos durante anos, né? E aí na idade adulta, que a gente sabe que as exigências, as pressões, até do próprio mercado de trabalho são maiores, né? Aí a pessoa começa a desenvolver os sintomas, começa a ter prejuízo clinicamente significativo e aí busca uma ajuda de um profissional, né? Mas tem alguns casos que já começam na infância, assim, uma intensidade maior, que aí as crianças e adolescentes também precisam de buscar uma ajuda especializada. Tem alguma idade que a gente consegue já perceber isso na criança? Tem, na verdade, assim, antigamente eles falavam que depressão no pré-escolar, que seria de 2 a 6 anos, não existia, mas hoje existe, né? É mesmo? Até o próprio TDAH. Antes de 2 anos? Não, antes dos 6, né? Eles falavam que no pré-escolar, que é dos 2 aos 6, o escolar dos 6 aos 10. Então, mas hoje a gente vê que tanto o TDAH quanto o autismo, principalmente, né, que os sintomas são mais precoces, mas até transtorno de ansiedade, depressão, existem nos pré-escolares, né? Seriam aquelas crianças entre os 2 e 6 anos. Já consegue diagnosticar? Já consegue. Assim, é claro que o diagnóstico é um pouco mais difícil, mais minucioso, né? Muitas vezes demanda vários atendimentos, né? Várias consultas. Mas realmente, principalmente se for aqueles casos mais moderados a graves, a gente consegue... Já consegue identificar. Já consegue identificar, iniciar um tratamento. Até para essa criança ter um desenvolvimento, né, melhor, não ter nenhum prejuízo importante. E quanto mais cedo o diagnóstico... Então, a possibilidade dela... Quanto mais precoce for feito o diagnóstico, a gente fala que é melhor o prognóstico, ou seja, a evolução da doença. Essa criança tende a ter uma evolução melhor. Entendi. E às vezes os diagnósticos mais tardios, não é que eles não vão ser tratados, só que às vezes o tratamento é mais difícil, mais pode ter um comprometimento complexo, maior. Exatamente, pode ter um grau de comprometimento maior e até a resposta ao tratamento, consequentemente, é menor, né? A saúde mental, ela pode vir acompanhada ou vem acompanhada de uma comorbidade? Sim, na verdade, em psiquiatria a gente fala que a comorbidade é a regra, não a exceção. Né? É mesmo? Sempre tem uma... Não vou dizer sempre, mas é bem frequente. Por exemplo, dependência química, só para citar um exemplo. 70% a 80% dos pacientes com dependência química, seja de álcool, tabaco ou outras drogas, tem alguma outra comorbidade psiquiátrica. Ansiedade, depressão, TDAH, transtorno bipolar. Olha. Transtornos de ansiedade também são muito frequentes virem comórbidos com até outros transtornos de ansiedade ou com depressão. Então, por exemplo,
a ansiedade. Isso. É comum ver a comorbidade, o quê? A depressão? Ou com outros transtornos de ansiedade ou com a própria depressão. Olha. Ou com outros transtornos também. Então ele geralmente anda junto, né? Andam juntos. E aí esse tratamento ele tem que ser feito das duas formas, né? A parte da saúde mental e o que vem junto da comorbidade dessa pessoa, que também é mental, né, no caso, né? Tá tudo dentro da saúde mental, né? Você trata o primeiro diagnóstico, a gente chama aquele principal ali, né? O primário, depois a comorbidade, né? Igual, por exemplo, quando o paciente tem TDAH e transtorno bipolar. O correto é primeiro tratar o transtorno bipolar para estabilizar o humor daquele paciente, para depois ver como é que estão os sintomas do TDAH. Olha. Porque às vezes só tratando o transtorno bipolar, você nem precisa tratar o TDAH, o paciente já consegue ter uma remissão, né, e uma evolução satisfatória. Que interessante. Então é bem interessante. Não é? Sim, é bem complexo. Doutor, chega a pessoa assim, já... É uma coisa que desafia, mas deve ser muito prazeroso ver como aquela pessoa consegue depois, né, evoluir. Ter uma evolução satisfatória, né, uma qualidade de vida. Né, qualidade de vida. Nesses 12 anos aí, teve algum caso que te marcou? Tiveram alguns, Raquel, alguns assim bem marcantes, né? Você quer compartilhar algum desses assim que foi? Teve alguns que marcaram positivamente, outros negativamente também. Negativamente aqui eu já perdi alguns pacientes por suicídio, né? Infelizmente, isso. Até recentemente, tem uns 4 meses, né? É mesmo? Um paciente que era portador de esquizofrenia, né? Infelizmente ele se suicidou, né? Então foi bem triste, né? Porque para o psiquiatra o principal desfecho negativo seria na questão do suicídio, né? Quando você tem um paciente que você percebe que ele está caminhando, é porque também tem que ter uma contrapartida dele, né? Também, tanto do paciente quanto do familiar, né? Que é quem convive com ele no dia a dia, né? Para poder observar melhor o comportamento, sim, né? A evolução do tratamento. E positivamente? Positivamente, então, tiveram teve vários pacientes que já atendi que ficaram internados, né? Estavam em crise mesmo, né? Tipo insulto, e aí depois você vê que realmente, né? Depois que tiveram a alta, né? E vieram pro consultório, aderiram ao tratamento, você viu como eles evoluíram bem, né? A família também foi fundamental, porque o que eu costumo falar, além do paciente também... Isso que eu ia te falar, família, né? Fazer a parte dele a família, nossa, faz toda a diferença. Tem que ter esse suporte, esse apoio familiar, doutor? Tem, senão não vai? É fundamental. Para o sucesso do tratamento, sim, é fundamental. Porque até a própria família, muitas vezes, é quem vai ser responsável pela adesão do paciente ao tratamento. Porque pode ser que no início ele não queira, né? Vamos colocar esteja assim. resistente, acha que não precisa, acha que o problema talvez está no familiar e não nele, né? E é com a família ali do lado, né, perto, né? E a orientação do profissional, a tendência é realmente ter um sucesso maior no tratamento. E essa família que vai observar também, né? Igual você falou no caso se ele não está conseguindo, ou se realmente ele está um problema, né? Esquizofrenia, por exemplo, se está tentando alguma coisa, essa família tem que estar atenta a esses movimentos, né? Exatamente. É porque a gente vai ver o paciente ali uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, né, no consultório, e a família que vai estar convivendo no dia a dia. Então ela vai poder ter até mais informações, mais detalhes mesmo para passar para a gente, né, para ver realmente como esse paciente está evoluindo. Legal. Como é amplo, né, esse tema de saúde mental? Sim, nossa, daria pra gente ficar aqui horas conversando. Porque a gente pensa assim, janeiro branco, mas engloba muita coisa. Porque igual você falou, saúde mental, né? É um tema muito amplo, porque você tem um mês que é dedicado ao autismo, a outras coisas, mas tudo está dentro da saúde mental. Isso, setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio também, exatamente. Tudo está dentro da saúde mental. Da saúde mental, né? Exatamente. Que interessante. Doutor, pra gente finalizar, o que a gente pode destacar, assim, dentro desse mês de janeiro? O que você orientaria para que a gente consiga ou tente ter uma saúde mental equilibrada, né? Porque todo mundo em algum momento vai ter. Sim, é normal, né? Às vezes, um alto e baixo, vamos colocar assim. Exatamente. Então, minhas orientações principais seriam assim, a pessoa procurar ter uma saúde mental em dia, colocando algumas atitudes simples em prática. Por exemplo, praticar atividade física regularmente, ter uma alimentação saudável, ter momentos de descanso e lazer, viajar, passear com a família, com os amigos, né? Saber dosar a questão de trabalho com horas de descanso, ter também momentos de
relaxamento, né, de sair com os amigos, né, vida social. E assim, quando a pessoa tiver algum sinal de alerta, não só a pessoa, mas talvez algum familiar, ou até o próprio cônjuge ou um colega de trabalho, né, observar, essa pessoa poder fazer uma autorreflexão e ver se realmente ela precisa, né, buscar uma ajuda profissional para poder realmente, né, começar um tratamento e ter uma qualidade de vida. Né. E a gente sabe que hoje, né, a pessoa que não tem saúde mental não tem uma saúde completa, Não né? tem. Sem saúde mental não há uma saúde completa. Não tem saúde plena, né? Não tem saúde plena. Então, além da saúde física, é fundamental a saúde mental, né? Como é que tá a saúde mental do senhor, doutor? Tá tudo bem? Acredito que sim. Tô procurando fazer atividade física, né? Porque você recebe muita carga de muita informações, carga, né? Agora eu vou tirar uns dias para descansar também. Isso, É a gente precisa. Com a família, não, com certeza precisa, né? Todos nós precisamos. Senão a gente desequilibra, né? Com certeza. Chega o final de ano, é bom também parar um pouquinho, né? Para recarregar as energias, né? Dar uma descansada, né? Aproveitar os momentos com a família. Legal. Com certeza. Que bacana. Que bom. Aprendi muita coisa sobre saúde mental. Muito obrigada. Espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza. Né, orientar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental. E se a gente perceber alguma coisa, procurar um especialista, né? Procurar uma ajuda. Isso, a minha dica seria, se a pessoa perceber algum sinal de alerta, procurar um especialista em saúde mental para poder fazer uma avaliação e, se necessário, iniciar um tratamento especializado. Ok. Não deixar assim, depois... Porque às vezes a pessoa cuida do corpo e não cuida da mente. Cuida da mente, exatamente. Né? E quando vai lá, vai ver, a coisa muitas vezes já chegou num ponto... É isso que está comprometendo mesmo, né? Que realmente compromete. Exatamente. Então, Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental. Isso. Vamos cuidar da nossa... Isso, exatamente, com certeza. Obrigada, doutor Fabrício. Eu que agradeço, tá? A oportunidade bom. Pela participação e qualquer dúvida estou à disposição também. Com certeza. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Hoje nós conversamos sobre Janeiro Branco com o Dr. Fabrício Zaqué Miranda, psiquiatra. E realmente, gente, vamos aproveitar o início do ano para que a gente consiga equilibrar aí, né, doutor? Exatamente, nossa saúde mental. Isso. Obrigada. Até a próxima. Até o próximo Papo Marcado.